Gente, eu quero convidar você para abrir Mateus capítulo 5. Eu queria ler com vocês aqui. Desculpa, Mateus 5 não. Quero que você abra comigo Mateus capítulo 11. A gente vai abordar aqui o capítulo 5. Hoje nós vamos ver vários versos da Bíblia. Mas Mateus capítulo 11, eu quero ler com você o verso 27 ao 30. Você encontrou aí? Mateus 11, verso 27 ao 30, diz o seguinte, que é a palavra de Deus. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Meu Pai me confiou todas as coisas, disse Jesus. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Há alguns anos atrás, quando eu era pastor na Associação Rio Fluminense, eu participava de uma escola de teologia básica para os anciãos e líderes da igreja. Então, tinha que dar aulas ali de história da igreja, de hebraico e de Pentateuco, Antigo Testamento. E assim, gente, olha, é pena que é um projeto que eu não sei se chegou até aqui na ES alguma vez, mas acabou, enfim, as associações acabaram migrando para um tipo de ensino à distância, mas era muito legal você ter as turmas e ter que trabalhar temas ali. E quando eu estava estudando a questão do hebraico, eu pensei, como é que eu vou passar hebraico para o ancião de igreja, o líder de igreja que está no dia a dia e tal? A gente que é pastor não tem paciência de aprender hebraico no seminário. Imagina um cara que tem que se preocupar com um monte de coisa no dia a dia. Então, eu resolvi pegar palavras-chave da língua hebraica, associadas com trechos importantes da Bíblia, e passar ali a cultura judaica, música, como é que aquilo acontecia. E ali, naquela classe de alunos, tinha um irmão adventista que ele tinha vindo da comunidade judaica que tinha lá no Rio. Não sei se o pastor Flávio, na época que estava em Botafogo, ela existia ainda, a Beth Binei. E ele participava dessa comunidade e ele se empolgou quando teve as aulas de hebraico, levava o kippá, ia o talit, aquele chalé de orações e tal, todo empolgado. E um dia ele me perguntou, pastor, por que os adventistas do sétimo dia eles não resgatam, sabe, o sábado, a forma de se observar o sábado, de fazer o pôr do sol, a forma de viver a fé, não resgatam aquilo que é do judaísmo, para a gente poder ter uma afinidade maior com esse passado do povo de Deus. E aí eu fiquei pensando naquilo, e aí me veio realmente uma coisa na mente. Os adventistas podem ser acusados de muita coisa, menos de serem o quê? Judaizantes, no sentido de o culto, o pôr do sol, as práticas religiosas da gente girarem como uma réplica do culto judaico. É mais fácil você achar que está numa sinagoga, indo numa igreja evangélica, em que o pastor está pregando com o quipá ou com aquele chalé de orações, tem a marca da aliança, o candelabro, do que numa igreja adventista. Eu espero que ainda permaneça assim, mas você não vai ver um candelabro judaico, marca da aliança, né? Aquela coisa, olha, irmão, hoje aqui é o dia, né? Você não vai ter isso. E por quê? E aí eu fiquei pensando, realmente, por que sabe, os pioneiros adventistas que tiveram que ao redescobrir as verdades bíblicas, resgatar princípios ali que são importantes do Antigo Testamento, como o sábado, a dieta, o sistema de dízimo e tal, por que eles não pegaram o envelope, a estrutura judaica em volta? E aí, hoje eu quero falar com vocês por que nós não praticamos a fé como judeus, em cima de como Jesus se relaciona com a lei de Moisés. E o tema de hoje é a nova lei do amor, a lei de Jesus Cristo. Eu queria que você imaginasse comigo um sábado típico. Você acordou cedo, você colocou uma roupa limpa, pegou ali a lição da escola sabatina e você vai para a igreja. E está tudo certo. Você faz aquele almoço em família, aquele almoço gostoso, e chega o sábado à tarde, né, as crianças estão brincando na sala, você está, às vezes, ou com a Bíblia na mão, ou acompanhando
algum vídeo do YouTube. Hoje, até para quem é adventista hoje, é mais fácil do que alguns anos atrás. Porque a gente não tinha canal de YouTube, né? Quem é daquela TV quadrada, né? Era difícil manter as crianças quietas, você achar um DVD ou uma fita VHS infantil, era tenso, mas hoje você pode escolher. Você vai ver o podcast do Rodrigo Silva, você vai ver um sermão do Bulhon, ou quem sabe a Novo Tempo, e você está ali, as crianças brincando, e de repente, a noite chega, você percebe que o sábado passou, e eu não sei se já aconteceu contigo, te vem a percepção de que você não se encontrou com Jesus. Já aconteceu isso algum sábado na sua vida? De que, sabe, você se pergunta se você está apenas guardando o sábado, ou se você está vivendo o sábado com Cristo. Quando a gente pensa nessa luta, para nós adventistas, de o sábado não ser apenas um dia a ser guardado, um mandamento, mas algo que seja vivido como uma experiência viva com Jesus, nos vem à mente a importância que a gente tem de levar a sério as palavras de Jesus, como em Mateus 5, verso 17, 18 e 19, que Jesus diz o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Eu não vim abolir. Eu vim o quê? Cumprir. E a gente já sabe, Jesus ele fala que a lei de Deus é tão importante que o céu e a terra vão existir, mas nenhum traço ou letra da lei vai desaparecer até que tudo se cumpra. E, gente, esse compromisso de Jesus com a lei de Deus é tão grande, que eu queria que você abrisse aí Mateus 5. A gente já falou aqui do verso 17, 18, mas olha o que diz aqui o verso 19 e 20. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será o quê? Considerado grande no reino dos céus. E eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vocês o quê? Jamais entrarão no reino dos céus. Gente, é claro aqui, Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. Só que o que isso significa? Significa uma coisa que muitas vezes nos passa despercebido, em que cumprir a lei é algo que Jesus faz, mas ele dá um passo além. Jesus não está satisfeito apenas em cumprir a lei. Ele está interessado em ultrapassar a lei, em pegar o conteúdo da lei e expandir para outros aspectos da vida, em que há uma ruptura radical de Jesus com o judaísmo, aonde o princípio da lei permanece, mas a forma como se pratica, a forma como se observa os mandamentos, ela pega uma coloração totalmente nova. E o objetivo de Jesus, e que eu quero convidar você a enxergar aqui essa noite, é você entender que Jesus ele nos dá a verdadeira, não apenas a verdadeira percepção da lei, mas a verdadeira lei, não uma nova lei escrita, mas de uma forma que observar a lei de Deus faz com que nós sintamos a própria presença do legislador celeste entre nós. E aí eu queria que você acompanhasse comigo isso, dessa questão de ultrapassar o que Moisés prescreveu, através de dois temas sensíveis, o sábado e a família. Uma coisa que nos passa batido, e esse é um desafio para nós como adventistas, é entender que o chamado do remanescente de Deus, de guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus, é muito mais do que a gente ter um compromisso literalista com todo o Antigo Testamento. Isso vai entender por que há continuidade e descontinuidade da prática do Antigo Testamento com a prática nossa cristã hoje. Vou dar um exemplo. Hebreus fala que Deus ele percebeu que havia imperfeições na antiga aliança. E é por isso que ele manda um sumo sacerdote perfeito, que dá um sacrifício mais excelente, abre um novo e vivo caminho para a presença de Deus, e ele faz uma aliança melhor com aqueles que resolvem segui-lo. Eu comecei a entender qual era a importância de compreender o que Jesus queria dizer
quando ele nos desafia a termos uma justiça melhor e maior do que a dos escribas e fariseus, quando eu li um livro de um rabino judeu chamado Jacob Neusner, em que o título do livro em inglês seria o seguinte: A Conversa entre um Rabino e Jesus. E esse rabino, ele trabalhou durante muitos anos com teólogos cristãos, seja evangélicos ou católicos, em grupos de pesquisa, na faculdade de teologia em que ele dava aulas, e ele é uma pessoa que entende profundamente o judaísmo e permanece judeu ainda hoje, mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu ter um olhar de simpatia e de curiosidade para estudar Jesus e os evangelhos. E esse livro, escrito da perspectiva de um judeu, ele tenta entender qual seria o impacto da mensagem de Jesus para o público judeu dos dias dele e por que ele, como judeu, ele não consegue seguir a Jesus. E aí, então, ele pega o Sermão da Montanha. E ele fala, quando a gente vê o Sermão da Montanha, Jesus está muito determinado em cumprir a lei de Moisés. Ele está muito determinado em deixar claro de que ele não veio jogar toda a lei de Moisés e o Antigo Testamento fora. Porém, existe algo que muitas vezes passa despercebido daqueles que lêem o Sermão da Montanha no primeiro momento. Jesus, ele não apenas está preocupado em enfatizar a importância da lei como palavra de Deus. Porque quando a gente vê os 10 mandamentos no hebraico, não são os 10 mandamentos como no português, mas o título original é as 10 palavras. Jesus está preocupado não apenas que as 10 palavras estejam na lei escrita de Moisés, mas que as 10 palavras possam se tornar uma pessoa, gente, possam se encarnar na vida dos seus seguidores de uma forma radicalmente nova que o judaísmo não conseguiu. No judaísmo, o tempo todo, quando você pensa na palavra de Deus e nos mandamentos, você é desafiado a olhar para o Antigo Testamento, a lei de Moisés em hebraico, a instrução, a Torá. E lá você vê qual o propósito de Deus na lei escrita. E essa lei dos 10 mandamentos se desenvolve em 603 ordenanças, tanto positivas quanto negativas, que pegam todo aspecto da vida do judeu. Só que no Sermão da Montanha, Jesus, ele fala o seguinte: ouviste o que foi dito. Não é isso aí? Não matarás. Mas eu, porém, vos digo: quem irá-se contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus, ele reconhece que o mandamento está ali, mas ele se reconhece também como a palavra encarnada de Deus, a palavra que saiu da boca de Deus e pronunciou os 10 mandamentos na montanha, como diz João capítulo 1. O que está escrito lá? Abra aí, João capítulo 1. O que diz aqui a palavra de Deus? João capítulo 1. E isso, gente, é fundamental para a gente entender o porquê que ser adventista não é ser legalista. O porquê que seguir o Jesus do Sermão da Montanha não é cair em todo o ritual judaico. O que diz aqui São João, capítulo 1, verso 14? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra que saiu da boca de Deus, a ideia do evangelista é que a palavra, a instrução, a Torá de Deus, ela se tornou carne e habitou entre nós. E qual é a característica dessa palavra? Ele era cheio de quê? De graça e de verdade. Jesus não apenas traz a verdade que os 10 mandamentos estão lá na pedra registrada, mas essa verdade é acompanhada de quê? De graça. Porque sem você entender a graça, a misericórdia, o amor de Deus, essa palavra, ela se torna um mandamento frio, e é por isso que Jesus se vê na obrigação de ultrapassar. O mandamento fala: não mate. Alguém aqui já matou alguém? Eu nunca. Espero que vocês também. Só que Jesus fala: isso não é suficiente. Eu digo, se você guarda ódio no coração de um irmão seu, da comunidade, você já fez o quê? Gente, isso é ultrapassar a lei de Moisés. Porque ele não está apenas preocupado com a verdade, mas como essa verdade
pode demonstrar o amor de Deus na vida de quem segue agora Jesus. E aí olha só o que diz aqui o verso 16, 17 e 18 de João 1. Da sua plenitude, que plenitude é essa? De Jesus, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, esse o revelou. Aí a lei de Moisés fala para se trazer sacrifícios. No Sermão da Montanha, Jesus fala, mas além disso, devemos ter um bom relacionamento com Deus e com os outros. Se você levou a sua oferta ao altar e você se lembrou que seu irmão tem alguma coisa contra você, o que você deve fazer? Deixa a oferta e se reconcilia com seu irmão. A lei de Moisés fala, não adulterarás. Só que não basta evitar o adultério. Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, é ou não é ultrapassar? Torna mais difícil, gente. O mandamento fala, e aqui a gente vê algo que é ainda mais louco. Moisés permitiu carta de divórcio. É ou não é verdade? Deuteronômio 24. Porém, Jesus fala o seguinte, olha aí o verso 31. Quem se divorciar da esposa, deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E aí, quando os fariseus eles vão pegar isso mais na frente com Jesus, qual é a resposta de Jesus? Se lembra? Podemos se divorciar por qualquer motivo? O que Jesus fala? Não, somente em caso de adultério. Aí os fariseus falam, mas Moisés permitiu dar carta de divórcio. Jesus então explica, isso por causa da dureza do coração de vocês. E isso é uma coisa que nós esquecemos, gente. Os 10 mandamentos são a vontade perfeita, atemporal, ou seja, ela é válida em todo momento, em toda ocasião, da vontade da palavra de Deus. Por isso eles são breves, eles são simples. No Antigo Testamento, todos os outros 603 mandamentos que vieram depois dos 10, era como vamos aplicar isso no dia a dia, na nossa vida. Só que devido à dureza do coração, olha que coisa interessante. Ezequiel 20, verso 25, o profeta diz o seguinte, por causa da rebeldia de vocês no deserto, eu lhes concedi estatutos que não eram bons e mandamentos pelos quais vocês não haveriam de viver. A primeira vez que eu li isso, eu tomei um choque. Como assim? Estatutos que não eram bons. Aí eu entendi por que no Evangelho Jesus fala. Deus permitiu legislar sobre o divórcio, mas não era a intenção do Criador. A intenção do Criador é que o homem se una à sua mulher e se torne uma só carne. Por que Deus na lei legislou sobre o divórcio? Dureza do coração. Por que Deus na lei legislou sobre a escravidão? Dureza do coração. Por que Deus na lei legislou sobre guerra, sobre o extermínio dos cananeus? Dureza do coração. E aí, Ezequiel 20, verso 25, e é um verso que vale a pena você marcar na sua Bíblia. Porque é isso que está na cabeça de Paulo, quando em Gálatas 3 ele fala, a lei que foi adicionada por causa do quê? Das transgressões. Devido à dureza do coração de Israel no deserto, cada vez que Israel se rebelava contra Deus, Deus tinha que dar uma nova carga de mandamentos. E Ezequiel vai dizer, mandamentos que não eram bons, por quê? Aonde que o divórcio é bom? Aonde que a escravidão é boa? Aonde que a guerra é uma coisa que é segundo o coração de Deus? O próprio Deus fala, eu não tenho prazer no quê? Na morte do ímpio. Jesus, então, ele entende que toda a legislação mosaica era imperfeita, com mandamentos que eram por causa da dureza do coração, com ritual de sacrifícios de animais, que, como diz o autor de Hebreus, o sacrifício e o sangue de bodes
não conseguia trazer o quê? A remissão dos pecados, com sacerdotes que intercediam pelo povo, mas precisavam fazer sacrifício por causa de quê? Do pecado deles. Então agora Jesus ele vem e fala o seguinte: olha, vocês têm durante séculos se agarrado às prescrições cerimoniais e civis, que são desenvolvimentos da lei moral e perfeita de Deus. Só que vocês têm que entender o seguinte: não basta apenas cumprir votos. Vocês têm que evitar de fazer a Deus promessas irrefletidas e irresponsáveis. Não basta apenas buscar justiça para vocês mesmos. Vocês têm que mostrar misericórdia e amor pelos outros. Não basta apenas estar legalmente casado, mas vocês têm que manter os compromissos do casamento. E aí então, a gente chega em dois temas sensíveis, aonde essa divindade de Jesus e essa nova percepção da verdade com a graça se manifesta. No sábado e na família. Porque Jesus, ele não nos deu apenas uma regra, mas ele está preocupado em nos dar uma nova maneira de viver, um estilo de vida que transforma a nossa relação com o tempo, com a família e com Deus. Eu queria te convidar para você pensar nisso. Jesus, gente, para o Novo Testamento, ele não é apenas um profeta ou um reformador. Ele é a própria palavra de Deus encarnada. E eu queria que você pensasse agora no aplicativo de GPS. Você tem no seu celular? Ele serve para quê? Para recalcular a rota. A lei de Moisés é como um bom mapa. Quem aqui é daquele período em que, para a gente dirigir de férias, precisava do guia 4 rodas, com aqueles mapas enormes, para você saber a distância das cidades, o tempo que levava, o mapa detalhado de Vitória para você se encontrar. Gente, essa é a lei de Moisés. Só que Jesus é o satélite ao vivo. Ele vê tudo. Ele é o próprio caminho. Por isso que agora Jesus ele desafia aqueles que estão fazendo parte da sua comunidade a serem cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo agora ele vai aplicando a lei dentro da circunstância, do cotidiano, do dia a dia do coração, ajudando a gente em caminhos que a gente nunca percorreu a encontrar o trajeto de volta para casa. Então, assim, o que está acontecendo aqui é que quando Jesus entra em confronto com os fariseus por causa do sábado, ele não está confrontando os fariseus para anular o mandamento do sábado, mas para restituir o propósito original, que é o quê? O bem, a libertação, a comunhão. Vocês se lembram aqui que a gente leu aqui Mateus capítulo 11, certo? Só que nós esquecemos que esses versos que nós lemos, eles são a moldura pelo qual Mateus vai escrever no capítulo 12, do verso 1 ao 14, os conflitos de Jesus em relação aos fariseus. Quando Jesus ele fala essas palavras em aramaico, que era a língua deles do dia a dia, e ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Qual é a palavra aramaica para descanso? Shabat, o sábado. Jesus está dizendo: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou lhes dar o descanso. Quem é o sábado? Quem é o descanso a qual aqueles agora que seguem a Deus encontram? Jesus. É por isso que quando agora ele está sendo confrontado em relação às espigas, e os discípulos ali comendo no sábado, ele vira e fala o seguinte: ei, vocês estão aqui discutindo sobre a guarda do sábado com alguém maior que o templo. Vocês aqui estão condenando meus discípulos, mas vocês esqueceram o significado da Escritura, que misericórdia eu quero e não sacrifícios, porque o Filho do Homem é Senhor até mesmo de quem? Do sábado. Gente, o que está aqui em jogo não é a abolição da guarda do sábado, é a redenção do sábado como encontro com Deus vivo. Jesus, ele cura no sábado, ele permite os seus discípulos matarem a sua fome no sábado, porque o sábado não é um peso, ele é um presente.
Ele não é um dia de paralisia e de uma preocupação legalista com o mandamento, mas é um dia de quê? De restauração da sua comunhão com Deus e da sua comunhão com a sua família e o seu próximo. Por isso que em Mateus 12:10, ao curar um homem no sábado, qual é a pergunta dele para os fariseus? É permitido fazer o bem no sábado? E isso aqui é importante porque, pensa comigo, uma mãe adventista, para guardar o sábado, ela vai preparar tudo na sexta. Comida pronta, roupas passadas, casa arrumada. Pelo menos no mundo ideal. E aí, no sábado, ela está tão esgotada que ela mal consegue orar. Que ela mal consegue se concentrar no culto no sábado de manhã na igreja. Ela nem consegue pegar a sua Bíblia ou um livro de Ellen White e ter um momento de comunhão pessoal com Deus. Aí eu te pergunto, essa mãe adventista, ela está aguardando o dia ou ela está vivendo o descanso que Jesus oferece? Vamos pensar num pai. Quem aqui é aquele pai ou homem que deixa o celular desligado no sábado? Para não ter, sabe, chamada de trabalho, coisa secular. Você deixa as mensagens ali que são do dia a dia arquivadas. Só que a sua ansiedade, ela não desliga. O seu celular está off. Mas a sua cabeça, o seu coração estão fora do sábado. Quando Jesus vira e fala, vocês têm fardos, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados de passarem a semana inteira querendo ser os melhores, passarem a semana inteira numa luta por sobrevivência, sabe, no mercado de trabalho, na faculdade, nos estudos. Vocês estão cansados e sobrecarregados de sempre tendo que parecer perfeitos, de não errarem nunca. Vocês estão cansados e sobrecarregados, então venham a mim, porque eu vou dar a vocês o descanso. Gente, o sábado, na percepção em que Jesus agora ultrapassa a lei de Moisés, é um dia de presença verdadeira, com Deus, com a família, com o Espírito Santo. E aí, sabe, eu queria que você pensasse, alguma vez um amigo parou para te ouvir num momento difícil? Uma amiga, coração pesado, para baixo. Gente, o sábado é o dia em que Deus faz isso com a gente. É o dia em que o Rei do Universo, ele desliga o universo para ouvir você. Para que você, na hora da adoração, ao abrir sua boca e cantar, você possa sentir algo muito mais do que apenas, sabe, estar recitando um poema. A presença de Deus dizendo, essa promessa vai se tornar real na sua vida. E aí fica o grande dilema. Nós guardamos o sábado, mas nós temos encontrado o descanso que Jesus dá nele, nós temos esse encontro com Jesus nesse dia, e aí você entende que o sábado não é só um dia, gente, é um encontro. E aí quando Jesus ele cura no sábado, ele cura porque o sábado é o tempo de cura, não vai ser o dia de evitar o esforço, é o dia da gente permitir o milagre de uma alma que está cansada, de uma alma que está pensando em desistir, desanimar, e você tem aquele encontro com Jesus, isso te impulsiona. Os judeus até hoje permanecem preocupados de não acender o fogo no sábado. E no judaísmo você não acende lâmpada, você não chama elevador, você não tira foto, você não escreve, porque é uma preocupação de que ao manusear telas e coisas elétricas, você acenda o fogo no sábado e quebra o mandamento. Por que que nós adventistas não temos essa preocupação? Porque da perspectiva de Jesus, o sábado é o dia de acender o coração. É o dia da cura, da escuta da vida. É o dia em que Deus, através de Cristo, quer nos curar da frieza espiritual. E aí você entende quando Jesus aborda a questão da família. Em Mateus 12:48, os parentes de Jesus vão até ele. E alguém fala, olha, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E aí Jesus pergunta, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?
E ele então aponta para o público: esses que buscam fazer a vontade do meu Pai são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Isso soa duro, principalmente para um judeu em que a família é um mandamento, em que honrar pai e mãe está no mesmo nível que observar o sábado. E Jesus aqui ele tem palavras que são palavras que muitas vezes colocam a família numa posição secundária. Olha o que diz aqui Mateus 11:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Novamente, gente, Jesus está ultrapassando a lei de Moisés. Ele está chamando a gente para ter uma experiência muito maior do que o judaísmo permite para os seus adoradores. Jesus aqui ele não está negando a família, mas ele está redefinindo os laços familiares à luz do reino. A nova família é formada por aqueles que fazem a vontade do Pai, porque nem todos vão aceitar esse novo reino e esse novo caminho, essa graça e a verdade que Jesus traz. Você pega o islamismo, por exemplo. O islamismo é uma religião que surge depois de Jesus com a seguinte proposta de ser uma restauração da verdadeira religião de Jesus. E no Islã, a coisa mais forte do mundo são os laços familiares. O que acontece quando alguém se apostata do Islã? No Islã, os parentes, o pai e os irmãos, eles têm que honrar a causa do profeta, sendo os primeiros a acusar e, se possível, matar o apóstolo. E aí você tem uma religião muito baseada na tradição, em laços que você não pode romper. Mas não é assim na religião de Jesus. Porque quando você entende que Jesus está te desafiando a ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus, você entende que se você entendeu qual é a mensagem de Jesus, você vai ter que deixar muita coisa para trás. Pensa naquele jovem adventista que se batizou e a família não o apoia. Aquela moça que se batiza e ela permanece sozinha. Como é o pôr do sol para ela? Super desafiador. Por que que nós, como igreja, falamos tanto, principalmente para os jovens, ter o PG na sexta-noite? Porque enquanto a sua família de sangue a recusa, porque ela está buscando uma conexão com Deus num dia diferente de uma sociedade extremamente capitalista e competitiva, na igreja, no PG, ela vai encontrar apoio, consolo e direção. Ela descobre que em Cristo ela tem uma nova família. Pensa naquela avó que tem filhos afastados da fé. Toda sexta ela faz o pôr do sol sozinha. Mas no sábado de manhã, quando ela vai para a igreja e ela ora por cada um dos netos pelo nome, dos filhos afastados, e ela faz parte, sabe, daquele momento de oração no culto de quarta-feira, e alguém ora, e uma pessoa da igreja vai lá e visita, e se preocupa, essa mulher, ela está no coração da nova família do reino. Jesus, ele olha para os discípulos e fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? No judaísmo, a família é só de sangue. Honra teu pai e tua mãe. Na nova aliança de Jesus, a nova família não nasce só do sangue, ela nasce da obediência ao Pai. E em Cristo, até o solitário tem uma casa. E isso agora muda radicalmente tudo. Eu encerro aqui. Jesus não quer só a nossa obediência. Ele quer o nosso coração. Ele nos convida a viver a lei como quem vive uma paixão. Eu queria que você pensasse a diferença disso, gente. Jesus ele não está relativizando a lei, ele está radicalizando ela no amor. Pegando o mandamento do não adulterarás e radicalizando ele num ponto que para você ser fiel, você tem que ser apaixonado, amar o cônjuge. Jesus ele pega o mandamento do não matarás, ele radicaliza tanto no amor, que se você chamar o seu irmão de idiota, o que aconteceu?
Você quebrou o mandamento. Jesus, ele radicaliza as coisas dentro do amor, porque ele quer que a gente entenda um princípio que Paulo vai dizer em 2 Coríntios. A letra, ela faz o quê? Ela mata, mas o Espírito, ele vivifica. Por isso que nessa nova comunhão com Jesus, ser cheio do Espírito Santo é importante. E isso faz com que a vida tenha um gosto tão profundo que a gente pode perceber numa analogia simples da vida. Eu estou vendo aqui, quem já acompanha a gente pela internet, nós temos uma orquestra aqui no Jardim da Penha. E a gente pode botar aqui 2 músicos nesses 2 teclados aqui, pianos elétricos, né? E aí eu posso pegar um músico muito experiente e um músico que está aprendendo. Mas ele sabe ler a partitura. O músico que segue a partitura, ele vai tocar a música com exatidão. Mas aquele que conhece de ouvido, que é apaixonado pela música, em cada nota, uma emoção é transmitida. É ou não é verdade? É diferente. Ambos estão seguindo a regra, mas só um está vivendo a música. O judeu, ele segue a regra do sábado, mas só aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, ele tem um coração pulsando no amor. É mais do que a gente arrumar o quarto porque o pai mandou. É arrumar o quarto porque a gente ama o pai e a mãe e a gente quer agradar a eles. Não é só cumprir a lei de Deus, gente, para evitar o castigo. É responder ao amor de Cristo com amor. A Torá de Jesus é a autoridade de Deus que se expressa em misericórdia. É algo diferente. Não vai ser uma norma imposta de fora, mas é uma forma de vida que brota do coração transformado. E aí está o grande desafio para nós adventistas hoje. Jesus não quer só a sua obediência. O que ele quer? O que diz Provérbios? Dá-me, filho meu, o seu coração. A nova lei. A nova percepção da lei. A lei que Jesus expande é o amor em movimento. E aí, você entende por que um judeu não consegue acompanhar Jesus? Porque ele diz que ele é a Torá. E ele é a palavra que se tornou carne. E aí, o Evangelho mostra que o sábado e a família têm uma perspectiva diferente. Mas uma perspectiva que só faz sentido se forem vividos com Jesus no centro. Então, para entender a Bíblia, gente, para interpretar a Bíblia é a própria regra de interpretação. Mas para a gente viver a Bíblia, a chave é viver os princípios da Bíblia através da nova perspectiva que Jesus traz. O sábado sem Jesus é um ritual vazio. A família sem Jesus é de uma convivência difícil. Com Jesus, o sábado é cura e a família é a comunhão. Eu quero fazer uma reflexão contigo aqui para a gente poder ter uma música do Denison e ter o nosso momento de entrega com Deus. Você pode desligar o celular no sábado, mas você desliga o seu pensamento das coisas do mundo? Você pode amar sua família, mas você vive como se ser casado, ou ser pai e mãe, ou filho e filha, fosse só mais uma obrigação. Jesus está chamando você para mais, para ultrapassar a lei de Moisés. Jesus está chamando você para que o sábado seja mais que um mandamento, a família mais que uma rotina. Ele quer que você ganhe sentido novo através dessa jornada. Ele está esperando você hoje aqui. Ele está esperando você no sábado para ser liberto da escravidão do tempo, de viver o tempo todo, sabe, aquilo que é efêmero e o presente, para você viver o eterno. Ele está chamando você para ser liberto do egoísmo, na grande família de Jesus, para viver a comunhão. Hoje, Ele está te chamando para algo maior. Ele está te chamando não para você guardar o sábado, mas descansar nele.
É encontrar no sábado o Cristo que traz descanso para a nossa alma. Ele está chamando você não apenas para ter uma família, mas ser parte da família do céu. E dessa família do céu que se manifesta aqui na terra com o remanescente de Deus. Ele está chamando você hoje dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então meu apelo hoje é o seguinte: viva o sábado como reencontro, não como rotina. Seja família de quem está sozinho. Mas principal, guarde a lei com amor, com liberdade, com Jesus. E aí, você encontrará descanso para a sua alma. E como diz Hebreus capítulo 4, ainda resta um descanso de sábado para o povo de Deus.